Então, nós terminamos a reunião passada, nós terminamos o testemunho interior, né? Que o Espírito Santo, ele testifica no nosso interior, para a gente, né, aprender. E agora nós vamos começar falando sobre a voz interior, que é, entre parênteses, assim, entre aspas, a nossa consciência. Para isso, nós vamos ler Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, aqui está falando que o Espírito Santo é a própria consciência de Paulo, né? Que foi Paulo que escreveu Romanos, e Paulo fala isso inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, a gente entende que o Paulo não estava mentindo quando disse que a própria consciência era o Espírito Santo, né? A maneira número 2 de Deus nos guiar é através da voz interior, né, que nós vimos a outra, que é o testemunho. O homem interior, que é espiritual, tem uma voz. E ela é bem tranquila e suave, assim como o homem exterior também tem uma. Então, do mesmo jeito que eu, aqui, como vocês estão me vendo, tenho uma voz, o meu eu interior também tem uma voz, né? O meu espírito tem uma voz. E nós chamamos essa voz do homem interior de consciência. A voz do espírito é a consciência, a voz da alma é a razão, a voz do corpo são os sentidos. Gente, eu estou com a impressão que eu já trabalhei isso aqui na semana passada. Vocês lembram? Ou é porque eu fiquei estudando e estou achando que já falei, né? Provavelmente é isso. A consciência, a nossa consciência, ela é um guia seguro. Se nós já somos novas criaturas em Cristo, é claro, nós estamos falando aqui para nós que já somos novas criaturas em Cristo, pois a nossa consciência é a voz do nosso espírito recriado em comunhão com Deus. Então, o nosso espírito que foi recriado quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, ele é que é a voz dessa nossa consciência. Então, se o nosso espírito está em comunhão com Deus, essa voz que nós vamos ouvir da nossa consciência é uma voz vinda de Deus, né? Não é uma... Então, por isso que é seguro. A gente pode até fazer coisas, gente, que não deve fazer, mas a gente sente aquele incômodo, aquilo fica martelando a nossa cabeça, aquilo fica perturbando a gente fica agoniado se fizer algo que a nossa consciência, que é o nosso espírito, né, interior, falou com a gente, que não era para fazer. Veio aquela voz mansa e suave e falando que não era para a gente fazer. Depois eu tenho até que contar para vocês umas experiências que eu tive com o Espírito Santo essa semana. Coisa linda. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela ainda é morta espiritualmente. Isso aí nós já sabemos também. Então, ela não pode seguir a voz da sua própria consciência. Porque o seu espírito não é regenerado e vai permitir da pessoa fazer qualquer coisa. Então, a Bíblia fala do coração, que é o espírito do homem antes da salvação de Jesus. Nós vamos ler lá Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso aqui é antes da salvação, era isso aqui. Depois da salvação, a Bíblia ela mostra que Deus prometeu tirar esse coração enganoso, que ele usa a expressão coração de pedra, que é um coração insensível, corrompido pelo pecado, e nos dá um coração novo. Isso está lá em Ezequiel 36, do 26 ao 27, que fala que o Senhor ele vai colocar dentro do nosso espírito, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então, se nós já temos Jesus como nosso Senhor, nós já passamos por esse processo. Então, o nosso coração, ele não é mais um coração enganoso, um coração de pedra. Ele tem uma voz
E essa voz fala com a gente. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, que entra em todas as coisas. E essa promessa que Deus fez, a troca do coração, ela se cumpriu em Jesus, né? Como explica lá em 2 Coríntios 5,17, que fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que serão novas. Eu gosto, eu não vou ler agora, não. Gente, deixa só eu fechar o WhatsApp aqui, porque o povo vai ficar mandando mensagem e me tira a atenção. Que lá na Passion fala que nós somos uma nova espécie, nós fomos feitos uma nova espécie. Nesse versículo que após, né, nós conhecemos Jesus, nós somos uma nova espécie. Então, uma nova espécie tem tudo novo, né? Olha, aí umas coisas que nós podemos aprender em 2 Coríntios 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, um homem totalmente novo em Cristo, ou seja, um espírito novo. As coisas antigas já passaram, a natureza do diabo e seu espírito já se foi. Você tem a natureza de Deus agora. A nossa natureza agora é a de Deus. Eis que se fizeram novas. Todas as coisas no seu espírito, não no seu corpo, se fizeram novas. Então, no seu espírito está tudo novo. Logo, se seu espírito é o novo homem que tem nele, a vida e a natureza de Deus é um guia seguro. Então, por que a consciência é um guia seguro? Porque isso por causa da nova vida que habita, né? Vamos ver 1 João 3,21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, se você tem algo para fazer e o seu coração não te acusou, você tem confiança diante de Deus para fazer. Gente, isso aqui a gente viu lá na hora que começou. Se o seu. Gente, só um minutinho que eu estou terminando aqui um animal, um inseto aqui. Se, se você está em comunhão com Deus, isso não é para qualquer um, é para quem está em comunhão, para quem aceitou Jesus e está em comunhão com Deus. A nossa consciência foi purificada pelo sacrifício de Jesus. Vamos ler em Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, nós somos purificados, a nossa consciência foi purificada para servirmos ao Deus vivo. Temos a vida eterna, que é a vida de Deus, a vida Zoe, dentro de nós. Vamos ler 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em nome do Filho de Deus. Gente, nós temos a vida eterna dentro de nós. Porque Zoe no grego quer dizer vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus. Nós temos a vida e a natureza de Deus. Tendes a vida eterna está no presente. Algumas pessoas pensam que só teremos a vida de Deus depois que a gente for para o céu, depois que a gente morrer. Não, é agora. A vida eterna está no meu espírito. Eu tenho a vida e a natureza de Deus, que são eternas do meu espírito. Eu já sou um ser eterno, porque essa vida, a vida Zoe, que é a vida de Deus, já habita em mim. Vamos ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós não vamos perecer, nós temos a vida eterna. Deita ali. Ô, gente, só um minutinho que a Maria está aqui, eu vou falar para ela. Deita aqui.
Ô, gente, voltei. Ela tá aqui comigo, caindo de sono, fiz um colchão aqui do lado para dormir, e ela fica me cutucando, não quer dormir. Pode dormir, amor, você não vai sair, não. Ela tá comigo sair. É o nosso coração, ou seja, a nossa consciência que nos acusa. Nós vamos entender isso aqui, olha. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo as acusa dos seus pecados. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. Paulo escreveu pelo Espírito de Deus, Romanos 8:33. Vamos ver. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, nós somos justificados por Deus. Ninguém pode nos acusar, nem nós mesmos, né? Porque quando você se acusa, você está querendo passar por cima de Deus aí, né? Você está negando o que Deus fez para você. Deus não nos acusa e nem nos condena, gente. Ele simples, olha só, vamos ler João 16, 7 e 9. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, Jesus foi para o Espírito Santo descer, e o Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem vai convencer. Então, em momento nenhum, a Bíblia fala que Deus nos acusa, porque Deus não tem problema mais com o pecado, gente. Deus já resolveu o pecado lá na cruz. A gente precisa entender, no sentido de acusação, não tem. Aí, a Bíblia fala que é a nossa consciência quem nos acusa ou nos defende. Nós precisamos entender que quando nós acusamos, quando nós nos acusamos ou nos defendemos, nós entramos na justiça própria. Nossa, eu ouvi uma mensagem do Joseph Prince hoje falando exatamente isso. Agora que eu lembrei que falando sobre isso, a justiça própria que faz com que a gente se condene ou se defenda. Vamos ler 1 João 3, 20 e 21. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. A gente já até leu isso aqui, né? E vamos ler Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É a lei que fazia isso, é a lei que acusava, era a lei que defendia, era lá na lei. Nosso caso agora não é lei, nosso caso agora é nova aliança, é uma nova postura, agora é a graça. Não, mas nós entendemos que nós não vamos ficar por aí pecando, fazendo coisa, até porque a nossa consciência, o Espírito que está em nós, ele vai nos alertar, né? Não faça. Ele vai nos dizer para não fazer. E tem os cristãos, gente, que têm a consciência cauterizada. O que é isso? É aqueles que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. São as pessoas, gente, para mim, que não estão em comunhão com o Espírito de Deus, não estão em comunhão com o Espírito Santo. Eles já estão num nível tão assim, eu posso tudo, tão superior, que eles já não ouvem mais o Espírito Santo. Cauterizou a consciência, então tudo pode. É os escândalos que a gente tem visto acontecendo aí no meio que se diz cristão, que para mim não é também, mas é opinião minha, né? Fica só para mim. Até marido matando esposa, marido pastor matando esposa. Né? A gente está vendo esse tipo de coisa. Por quê? Está cauterizado. Não é mais o Espírito Santo. Não houve mais, acabou. Sabe? Parece que bloqueou o Espírito Santo ali e eu vou fazer já comigo que eu estou.
Gente, uma vez, um professor nosso do Remo, ele falou assim, que foi muito triste, um cara que era pastor, amigo dele e tal, fez o rema, ficou lá, estava na igreja e tal. Aí o cara começou a pregar e falar assim que ele não precisava ficar lendo Bíblia, não, que ele não precisava pregar o cara na Bíblia, não, porque ele estava acima da Bíblia, além da Bíblia, ele tinha mais conhecimento além da Bíblia. Ele tinha mais revelação de Deus, sabe? Tipo assim, que Deus estava falando para ele coisas muito além da Bíblia. O cara caiu numa desgraça, uma coisa horrorosa, o professor falando. Aí a gente até brincava assim, é a quarta pessoa da Trindade, né? Quando a pessoa está falando, tá achando demais. E é isso, é a quarta pessoa da Trindade? Não, a gente é submisso ao Espírito Santo, a Jesus e a Deus. E se ele falar não vai fazer, a gente não pode fazer. Se ele falar não vai pregar, não vai pregar. Então, a gente precisa ter que o nosso norte, a gente já até aprendeu aqui, né, nas aulas passadas, é pela palavra. O Espírito Santo, ele não vai te falar nada que vai de contra a palavra, né? Aqui fala, nós devemos manter sempre nossa consciência tenra, estando sempre sensíveis a ouvir a voz, pois é a consciência que relata à nossa mente aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para nós no fundo do nosso coração. Então, olha só a importância da gente estar com a nossa mente tranquila, com a nossa... que vem na nossa mente o que o Espírito de Deus quer falar. Olha a importância da gente estar renovando a nossa mente na palavra, da gente estar se alimentando exclusivamente da palavra, né? Da gente estar alinhado ali, da gente estar nessa atmosfera, dessa unção da palavra, sabe por quê? Porque senão a gente não vai ficar sensível à voz do Espírito. Aí a gente pode começar a fazer confusão na nossa mente, sabe? Vamos ler um pouquinho sobre Paulo e a voz interior, que é a consciência. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para conosco. E vamos ler Atos 23:1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, até ao dia de hoje. Quer dizer, Paulo estava andando com Deus em plena consciência, e boa consciência. Agora nós vamos falar sobre a voz do Espírito Santo, tá? Vamos ler aqui Atos 10:19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Tá vendo? O Espírito Santo falou claramente com Pedro. Com Pedro, gente? Com Pedro. Nós vimos que Deus, ele nos guia pelo testemunho interior, que é a intuição, por dentro, através da voz interior, que é a voz do nosso espírito ou a nossa consciência. E é uma vozinha tranquila e suave. Mas existe uma terceira maneira pela qual Deus nos guia, é através da voz do Espírito Santo. Vamos ler o que é a definição. A voz clara, firme, do próprio Espírito Santo, a pessoa de Deus nos falando pessoalmente. Então, a gente sabe que é possível a gente ouvir a voz audível do Espírito Santo. A diferença entre a voz interior e a voz do Espírito Santo é que a voz da consciência nos chama atenção para comportamentos que devemos ou não ter. Já todas as vozes que olhamos o livro de Atos, quando o Espírito fala, ele traz detalhes quanto a pessoas, coisas e lugares. Está vendo? Olha a diferença. A voz interior fala para mim, do meu comportamento. E a voz do Espírito Santo me instrui acerca das pessoas, dos lugares, das coisas que estão acontecendo. Agora vamos... 9. Oi? Atos 9. Atos 10:19. 10:19. Isso.
Ó, a necessidade de julgar as coisas pela palavra. Olha, de novo a gente volta. Temos que julgar pela palavra. Devemos ter sempre em mente que a Bíblia ensina que o Espírito e a palavra de Deus concordam entre si. Em qualquer ocasião, portanto, em que o Espírito falar, invariavelmente será em harmonia com a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, não, 1 Coríntios 14, 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, nós, olha só, uns pontos que estão aqui, olha. Não devemos buscar vozes, não devemos seguir vozes, devemos seguir a palavra de Deus. Então, o que acontece? Se você segue a palavra, se você tem consciência da palavra, quando você ouvir qualquer uma voz, que seja da sua consciência, que seja do Espírito de Deus, você vai saber que é, porque você está alinhado com a palavra, você sabe que é a palavra de Deus. Ele não vai falar coisas diferentes da palavra. E a gente não tem que ficar buscando, pedindo isso, porque se você ficar pedindo, pode vir outras vozes, e você está no anseio ali na sua carne, de querer ouvir, e você pode confundir. Sabe? Eu tenho muito cuidado com pedir certas coisas, estou falando experiência própria, exatamente para isso. Eu não fico pedindo para sonhar, eu não fico pedindo para ter revelação, eu não peço nada, gente, dessas coisas. Aliás, eu não sou muito pedir, eu sou mais de agradecer tudo. Por quê? Porque eu não quero ser confundida. O que eu tenho na minha consciência? E se eu tiver alinhada com a palavra, se eu estiver mergulhada na palavra, no centro da vontade de Deus, fazendo o que o Senhor tem para mim, Ele vai me comunicar, Ele vai me ensinar as coisas que eu preciso aprender. E à medida que eu estiver preparada, Ele vai liberando coisas para mim. Ele vai liberando, porque Ele tem a habilidade, talvez, ou o conhecimento, seja o que for, para exercer tudo isso. Às vezes nem eu saber experienciar o que é, né? Então, é uma coisa que eu tenho, eu sempre tenho essa idade, eu falo para as pessoas, eu não peço. Não peço, eu peço sabedoria. Eu faço a oração de Efésios. É discernimento, discernimento, é revelação da palavra, né? É sabedoria, essas coisas. Porque quando você estiver ali, a sabedoria ela é uma pessoa. Quando você estiver ali com a sabedoria, as outras coisas vão fluir, porque você vai saber, inclusive, né, a diferença e o momento que cada um deve acontecer. Vamos voltar aqui. Há diversas passagens bíblicas que Deus falou através do Espírito Santo aos filhos, né, aos crentes, aos cristãos. No entanto, ele falou por vontade própria. Não devemos pedir a Deus que nos fale de forma audível, pois ele não nos prometeu que o faria. Fazer isso poderá abrir espaço para que demônios imitem a voz de Deus e tentem nos influenciar. Vamos ler só aqui, 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai todas as coisas, retém que é bom. As pessoas ouvem vozes e supõem terem recebido uma revelação, mas nós devemos julgar se é certo ou errado pela palavra de Deus e não aceitar de imediato. Olha só, porque eu quero comentar isso aqui, porque às vezes a gente pode criar uma confusão aqui. Por que que a gente não nos aconselha a não pedir? Porque não foi promessa de Deus para nós, ele não prometeu que ele ia falar comigo, Denise, qualquer pessoa, né? Eu vou falar com vocês de forma audível. Eu também disse que não faria. Só um minuto. Então, se você pede, fica pedindo, e vier uma outra voz, você pode confundir. Foi o que eu falei. Só um minuto, gente. Deixa eu voltar aqui, gente. Então, ó, vamos ver. A voz do Espírito Santo na igreja primitiva.
Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha, o Espírito falou com Filipe uma ação que era para Filipe fazer. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falou, deu instruções acerca também do chamado que eles iriam fazer, né? Ó, agora nós vamos falar sobre profecia, orientação mediante a profecia. É uma parte bem delicada para mim, porque acho que tem que ter muito cuidado, porque você pode destruir uma vida por causa disso aqui. Vamos ler 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vamos ler 1 Coríntios 12, 29. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Em relação a este ponto, existem duas coisas distintas: o simples dom da profecia e o ministério do profeta. É isso que nós vamos aprender, que é a diferença do que é o dom da profecia e o que é o ministério do profeta. São coisas diferentes, né? Vamos ver aqui. O simples dom da profecia é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. A profecia é o falar sobrenaturalmente numa língua conhecida, seu próprio idioma. Não há previsão neste dom, isto é, não se prediz nada de modo algum acerca do futuro. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, esse aqui vai se falar aos homens, que é o dom da profecia, vai falar aos homens, edificando, exortando, consolando, pronto. Não vai ficar dando uma direção do futuro, sabe? Não vai ser uma coisa mais simples. Agora, o ministério do profeta. Para uma pessoa ser profeta, é necessário que ela seja chamada por Deus para esse ofício. Deixa eu soltar a Maria aqui. E, além disso, que haja outros dons espirituais, além da profecia operando em seu ministério. No ministério do profeta, há predição e previsão, pois ele carrega consigo pelo menos 2 dos dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e discernimento de espírito, além do dom da profecia. Olha só, tá vendo? O ministério do profeta vai além. O profeta, ele dá direção. O profeta, ele guia ali, como se fosse um guia. E o profeta, o profeta ele tem que ter o dom, ele tem que nascer o profeta. Como uns nascem pastores, uns nascem mestres, uns nascem evangelistas. É um dom, uns nascem apóstolos, o dom, a pessoa nasceu. Ninguém revoga, ninguém tira, porque dom não é tirado. Se ele usa para o bem ou para o mal, ele vai resolver com Deus. Mas o profeta, o ministério do profeta é esse. E o profeta, ele tem consigo pelo menos 2 dons, que é o do conhecimento da palavra, ou o dom de sabedoria ou discernimento de si. Gente, um profeta, se ele não tiver, vai me desculpar, mas se ele não tiver discernimento de espírito, ele vai fazer merda. Com perdão da expressão. Porque, sabe, é uma coisa que tem que buscar, ele tem que saber o que ele está falando, o que está acontecendo no ambiente, porque é um dom dele, e ele vai operar naquele dom ele tem que operar naquele dom de forma correta, né? Por exemplo, as filhas de Filipe, elas apenas profetizavam. Vamos ler aqui, Atos 21, do 8 ao 12, isso aqui é importante. No dia seguinte, partiram e fomos para Cesareia. E, entretanto, na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam.
Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, todos nós fomos daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. As filhas de Filipe só profetizaram, o dom simples. Agora, Ágabo, ele era o profeta, ele tinha o ministério. Aí ele foi além, ele falou o que ia acontecer com Paulo. Ele teve a visão, né? Tipo, a visão, vai acontecer isso, isso, isso. O pessoal pediu para ele não subir, porque ele ia ser, né, preso lá, aquelas coisas todas que Paulo passou. A profecia não é exatamente Deus falando. Vamos ler isso aqui? 1 Coríntios. Deixa eu passar aqui. 1 Coríntios 14, 29 e 30. Tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a alguém, que esteja assentado, cale-se primeiro. Isso aqui é uma ordem lá para a igreja de Corinto que Paulo dava, né? A Bíblia aconselha julgarmos as profecias. Se as profecias fossem exatamente Deus falando, como poderíamos julgar o que Deus diz? Ninguém pode julgar a Deus. No entanto, precisamos entender que as profecias são os homens agindo mediante a inspiração do Espírito de Deus. E tudo quanto o homem participa não está perfeito. O Espírito e os seus dons são perfeitos, porém, não em sua manifestação, porque são manifestados mediante vasos imperfeitos. É por essa razão que as profecias precisam ser julgadas mediante a palavra de Deus. Dê, posso falar uma coisa? Pode. Os profetas, lá no Antigo Testamento, eles eram a voz de Deus. Eles abriam a boca, porque não existia, não é todo mundo que tinha o dom da profecia, certo? Então, aqueles que eram os canais para dar direção para o homem eram chamados os profetas ou videntes, como nós vamos ver, né? Mas na nova aliança não acontece desse jeito. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aqueles profetas, né? Que se dizem profetas, eu vou dizer, não que são. Mas que eles sempre apresentam para julgar a pessoa que eles estão trazendo a profecia. É sempre assim, Deus me mostrou que você fez isso, 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 que você está errado, ou que você vai colher não sei o quê, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que elas podem até ser profetas, mas elas estão consultando o coração por ter conhecimento de situações das nossas vidas, né? Por isso que hoje a profecia, como que a gente julga, né? A importância da profecia. Ela confirma no seu coração. E para mim, a coisa mais assim, firme para a gente saber é que entra com paz, né? A correção de Deus, ela nunca vai, na nossa vida, ela nunca vai chegar de um jeito que você se sinta humilhado. Porque o Espírito Santo não humilha ninguém. Então, se alguém é usado na nossa vida, né? No sentido de trazer uma palavra e nos deixar humilhados, nos deixar envergonhados da situação, não foi obra do Espírito Santo. Porque Jesus não humilhou ninguém. Acha um pecador que Jesus falou que ele humilhou. Ninguém. Se ele não fez isso, e o Espírito Santo fala aquilo que ele aprende com Jesus, para glorificar Jesus e o Pai, então é impossível que saia da boca de um profeta que realmente está falando a palavra de Deus,
vai humilhar alguém, ou vai trazer uma confusão, ou vai envergonhar. A gente precisa ter esse discernimento. Hoje, o profeta, quando ele é usado, geralmente ele vai confirmar algo que Jesus já falou no nosso coração, né? Eu vou falar rapidamente, porque a gente fala com o tempo, né? Mas, assim, eu já tive uma palavra de uma pessoa que ela simplesmente chegou na minha casa e disse que eu ia mudar. Mudar. Deu a cidade, deu o lugar, deu não sei o quê. Tinha visto até o preço da minha casa para vender. Na hora que ela foi embora, gente, era pastor, tá? Na hora que ela foi embora, eu olhei para o meu esposo, eu falei assim, nossa, não condiz nada com o que Deus falou acerca da nossa vida aqui nessa casa. E enterramos a palavra e acabou, entendeu? Agora, se a gente não fosse experiente, o que a gente ia fazer? Eu tô com o ouvido com o negócio fechado aqui, a Denise sabe, porque eu tô no meio do pó, tá? Pó mesmo, com gosto, da reforma que está sendo feita aqui. E então, meu cabelo, assim, tá parecendo uma vassoura, tá horroroso. E aí, a Denise viu, ela pode testificar. Então, assim, é importante que a gente entenda, assim, que o profeta hoje, na qualidade de profeta, ele vai trazer uma palavra que testifica. Quando Paulo recebeu aquela palavra, qual foi a resposta dele? Para com isso, gente. Deus já disse que eu vou para lá e que eu estou pronto até a morrer por Jesus. Ele já falou que lá já estão esperando açoites, prisões e não sei o que mais. Ele já tinha ouvido do Espírito Santo. A palavra não era boa? Não. A gente ouvindo, né? Não era. Mas Paulo já tinha ouvido do próprio Espírito Santo, só tinha vindo para testificar. Então, isso é importante que a gente guarde no coração. O Espírito Santo nunca vai humilhar ninguém. Ele não abre a boca para trazer uma palavra que vai destruir a nossa vida. Tá? Pronto. E nem para causar contenda, confusão, nada disso. Nada de ruim pode vir do Espírito Santo. Gente, tem uma coisa que é impossível, é vir alguma coisa ruim do Espírito Santo. Não tem como. Não tem. Depois eu vou contar para vocês um caso que eu vi. Mas nós vamos para a matéria aqui, porque a gente está quase terminando. Falta pouquinho para a gente terminar. Ao que a Rê falou, a profecia, geralmente ela vem para confirmar algo. Vamos ler Atos 13, 2. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, Barnabé e Saulo, eles sabiam que eles tinham uma obra, que eles tinham sido chamados, que eles teriam que passar por coisas ali para se cumprir essa obra. Então, tudo que foi falado para eles, eles já sabiam, só confirmava o que o Espírito Santo já tinha revelado ao coração deles. Olha, em se tratando de profecias pessoais, você deve sempre julgar as profecias por aquilo que há no seu espírito. Se não tiver a mesma coisa no seu espírito, ore a respeito e não aceite. Se você recebeu, não está no seu espírito, não está no seu coração, deixa para lá. Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter consciência, é porque se é do Senhor, na hora que você recebe, aquele trem faz uma bomba dentro da gente, que parece que explode. Você não consegue mais viver se aquele negócio, se você não fizer, você fica incomodado, aquilo vai assim, porque o Espírito Santo está ali com você, vai lá, né? Faz, né? E aí tem coisa que vem para trazer confusão, né? A gente precisa ter muito cuidado, aí fica aquela confusão mental, não. O Espírito Santo não tem confusão. Isso eu tenho certeza. Ele sabe todas as coisas. Nós vimos na aula passada que ele conhece o coração de Deus. E Deus conhece o nosso coração e o Espírito Santo conhece todas as vontades de Deus e o coração de Deus. Então, é o Espírito Santo que sabe das coisas do Pai e das nossas coisas também, né? A orientação mediante visões. Vamos falar um pouquinho sobre visões. Tem 3 tipos de visões na Bíblia. Visão espiritual. Nesse tipo de visão, a pessoa vê com os olhos do espírito, não vê com os olhos físicos. É aquelas impressões que a gente tem, você vê espiritualmente. Por exemplo, quando Paulo falou com o Senhor na estrada de Damasco, os olhos de Paulo estavam fechados. Logo, quando viu aqui
Os olhos de Paulo estavam fechados e ele, né, que quando ele abriu, ele estava cego, então ele não viu com os olhos dele, ele viu com os olhos espirituais. Outro ponto é a visão êxtase. Os sentidos ficam suspensos e a pessoa fica mais consciente da realidade espiritual do que das coisas físicas. Geralmente isso acontece assim, a pessoa foi ao céu, a pessoa saiu daquele lugar e foi para outro lugar, ela meio que parece que uma confusão de onde ela está, de onde o espírito está, ela sai meio que da realidade terrena. Acontece muito também, né? As pessoas que estão ali em comunhão com o Senhor ali, aqueles que estão ligadaços no espírito, acontece. E tem a visão aberta, que esse tipo de visão, a pessoa vê a realidade espiritual com os próprios olhos físicos. A pessoa, gente, eu já conheci pessoas que viram, assim, estava parada com o olho aberto, e parece que veio a cena na frente, assim, não sei se vocês já passaram por essa experiência ou conhecem alguém, de ver fisicamente o mundo espiritual e ter a visão ali, sabe? Acontece também, tá? Aí nós vamos agora falar mais, aprofundando lá na visão, que a visão, elas não eram privilégio apenas dos apóstolos. Alguns religiosos reconhecem que Deus falou aos apóstolos, mas dizem que este era um privilégio dado apenas a eles. Não é. Mas vimos na Bíblia que pessoas que jamais foram apóstolos tiveram visões. Então, a visão não é exclusiva do apóstolo, tá? Um exemplo era Ananias. Ele era apenas um discípulo. Não é o Ananias que morreu, não. É o outro, tá? Filipe, ele era diácono lá na igreja lá que ele ficava. Eu falo igreja, mas como é que... vocês sabem lá na época, lá onde ele ficava. E depois ele atuou como evangelista. Ele saiu e foi, né, foi pregar o evangelho. O Cornélio, ele era um homem piedoso, porém não nascido de novo. Na época ele teve a visão, sabe? Então, agora, uma coisa, na Bíblia não tem nenhum relato que nós devemos buscar visões, ficar pedindo visões, não tem, tá? É critério nosso, se você quer ter essa visão, se você quer ter, então, ore, converse com o Senhor, peça o Espírito Santo para te dar a direção correta, porque não tem relato das pessoas pedindo, tem relato de Deus dando, tá? As visões, elas podem ser ou não simbólicas. Pedro teve uma visão simbólica, quer ver? Quando ele tratou da pregação do evangelho aos gentios, Atos 10, 9 e 11. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então ele teve uma visão simbólica. Esse lençol aí, essas 4 pontas, eram simbólicos para alguma coisa para Pedro, tá? Já a visão de Filipe não era simbólica. Vamos ver a diferença. Atos 8, 26 e 29. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado ao seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então, a visão do Filipe aqui, ela não foi simbólica, ela foi uma visão real. Né? Aconteceu ali, o etíope, ele ia para o deserto, na hora que ele foi para o deserto, ele encontrou o etíope, tudo eram coisas palpáveis, né?
Aí, agora, nós vamos falar sobre os anjos, né? Que aqui cita que o anjo falou com Filipe. Os anjos. É bíblica a aparição de anjos aos crentes. A palavra relata inúmeros casos nos quais anjos foram mensageiros de Deus aos homens. Não lhes é dado o privilégio de anunciar a mensagem do Evangelho, mas lhes são enviados de Deus para servir aos seus filhos, nos protegendo e trazendo mensagens do Pai para nós. Vamos ler Hebreus 1, 7 e 14. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Gente, então nós entendemos o quê? O anjo ele não vai entregar a palavra para nós. O anjo, ele pode, e ele vai, eu creio que deve ser, né? Aparecer para nós, trazer recado de Deus para nós. Eles nos protegem, mas não trazendo a palavra. Eles nos trazem mais a direção, tipo, faz isso, faz aquilo, ou nos protege. Ele não é para pregar a palavra. Quem prega a palavra somos nós, tá? Nós devemos ter cuidado, entretanto, em julgar toda e qualquer mensagem dada por anjos através de visões, pois a palavra alerta que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz para nos enganar. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, assim, que a gente tenha cuidado, a gente sabe que a gente tem nossos anjos, a gente é guiado pelo Espírito Santo, e se a gente ver alguma coisa que não nos traz paz, que não nos traz aquela tranquilidade no nosso coração, a gente sabe que não é de Deus, a gente manda embora, né? Mas a gente tem que ter a consciência que tem os anjos, e que eles podem falar conosco, que a gente pode vê-los, né? Só que e o Espírito, ele vai quando a gente tem o discernimento, a gente sabe muito bem quem é que está falando, quem está aparecendo para a gente. Eu ainda não vi anjo com meus olhos físicos, Maria Eduarda já viu, uma vez só, parou de ver, mas espero ver em breve. Agora, nós vamos falar sobre os sonhos. Ai, gente, nós estamos terminando essa matéria. Eu estou com saudade. Os sonhos. A Bíblia relata vários casos em que Deus deu direções a pessoas por meio de sonhos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Este fato foi predito pelo profeta Joel e se cumpriu com o derramamento do Espírito. Vamos ler Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Vejamos alguns exemplos bíblicos neotestamentários acerca de direções dadas por Deus mediante sonhos. Gente, os magos tiveram uma visão mediante sonho, né? Vocês lembram dos magos lá que foram atrás de Jesus, né? Eles voltaram por um outro caminho para não ter contato com Herodes. José do Egito, ele teve um sonho, né? E nós sabemos toda a história trágica dele, mas Deus revelou para ele um sonho. A esposa de Pilatos, deixa eu ler aqui, Mateus 27, 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos também recebeu uma revelação, um sonho, né? E aconselhou Pilatos para não se envolver com aquele justo, que é Jesus, né? Se eu não estiver muito enganada aqui, ele já estava falando com Jesus. Duas coisas nós devemos observar, entretanto. A primeira é que nenhuma dessas pessoas era nascida de novo, o que nos mostra que não é uma forma comum de Deus orientar seus filhos, e em segundo, em todos os casos apresentados pela palavra do Novo Testamento acerca de sonhos,
havia clareza com relação ao seu significado. Cuidado para não se impressionar com sonhos e admiti-los como sendo divinos, sem de fato serem. Se Deus quiser te dar alguma direção ou revelação por meio de sonhos, ele o fará em concordância com a sua divina palavra, de forma que você entenda exatamente o que ele quer transmitir. Gente, se tiver um sonho, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que ele quer transmitir. Se ele não mostrar nada, porque não é dele, né? Não é de Deus o sonho. Porque a gente sabe o que acontece, mas a gente sabe também que a nossa mente, o nosso subconsciente né? Não para, é cheio de informações e coisas o tempo todo. Feliz, amor. Nossa, que maravilha. Maria está lá na sala fazendo bebê com o pai dela. Saiba reconhecer de onde vem a direção. Isso aqui é muito bom, gente. Como saber se a direção vem de Deus? Os caminhos de Deus são sempre cheios de amor e paz. Então, quando você recebe uma palavra, uma revelação, um sonho, seja o que for, os caminhos de Deus são sempre cheios de amor e paz. Outro ponto, a direção de Deus sempre está de acordo com a sua palavra. Não vai vir direção do Senhor se não tiver de acordo com a palavra. Não vai ser dele se não tiver de acordo com a palavra. Outro ponto, a direção de Deus normalmente é oposta à vontade da carne. Porque geralmente a gente quer fazer uma coisa, mas a direção de Deus é para fazer outra. Né? E outro ponto, existe alegria, mesmo dentro da tormenta. Se for a direção que vem de Deus, pode estar uma tormenta, que a gente vai estar alegre, a gente vai estar ali, ó, em paz. É isso que vai acontecer. O que vem do Senhor nos traz. Agora, nós vamos partir para a parte de como que nós vamos treinar o nosso espírito humano. Esse é o último ponto, tá? Daqui a gente vai estudar o treinar do espírito e vai terminar com o último treinamento do espírito, é a oração em línguas, tá? Que a gente vai estudar rapidinho isso aqui. A gente está caindo uma chuva aqui em Patinga, aí não sei se modo para subir também, aqui tá muito bom, glória a Deus. O Senhor nos ilumina e orienta por meio do nosso espírito. Logo, precisamos tornar-nos mais conscientes dele e treiná-lo até que ele seja um guia cada vez mais seguro. O nosso espírito também pode ser treinado, assim como a alma e o corpo humano pode. Vamos ver como é que nós podemos treinar. Pela meditação na palavra é o primeiro ponto. Meditar significa ponderar, refletir, pensar em, considerar, falar consigo mesmo em voz. Gente, só um minuto que eu vou ter que fechar já. Olha, Josué, vamos ler essa parte de meditar na palavra, está em Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Tenta ali, amor. Tenta ali. Desliga o ventilador, que vai continuar. Os homens e mulheres mais espirituais são aqueles que dedicam tempo à meditação na palavra de Deus, porque não poderá adquirir sabedoria espiritual sem meditação. A Bíblia diz que é meditando na lei de Deus que fazemos prosperar o nosso caminho.
Gente, o ponto que a gente já sabe, né? A gente já estudou isso, a gente já sabe, o Espírito Santo já falou com a gente. Meditar na palavra, né? É uma forma de treinar o nosso espírito humano, porque o nosso espírito vai ter todo e total conhecimento da palavra, né? Nosso espírito vai estar ali consciente. É a palavra, não é a palavra. Esse aqui não é a palavra, isso não serve para mim. A meditação, ela traz sabedoria. Está escrito lá em Salmo 119, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A meditação, ela deve ser uma experiência contínua. Vamos, Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, a gente tem que meditar na palavra todos os dias. Ela deve ser acompanhada de diligência. Vamos ver o que é isso em 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Gente, se a gente meditar nessa palavra todos os dias com a diligência, obedecendo essa palavra, tendo conhecimento, recebendo a revelação, o nosso processo vai ser manifesto. As pessoas vão ver a nossa mudança, a nossa transformação. Não vai ter como esconder, sabe? Ficar ali escondido. Não, não tem jeito. A luz vai brilhar, não tem como. Outra forma de treinar o nosso espírito é pela prática da palavra. A Bíblia diz que quem ouve e não pratica a palavra engana-se a si mesmo. Há muitas pessoas que falam a respeito da palavra e até mesmo se alegram com ela, mas não a praticam. Quando praticamos a palavra, crescemos espiritualmente, temos as faculdades exercitadas e podemos discernir bem as coisas. Vamos ler Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se a gente medita e pratica, a gente lê a palavra, recebeu aquilo ali e vai praticar, está tudo certo, né? Se a gente for ser praticante da palavra também significa que devemos fazer primariamente aquilo que está escrito nas epístolas, pois elas são as cartas que foram escritas especialmente para nós, a igreja. Então, eu sempre falo com as pessoas quando elas me perguntam para elas querem começar a ler a Bíblia. Eu falo, leia os evangelhos, que você vai conhecer Jesus, e leia as epístolas, porque as epístolas é para você. É recado de Deus para você, porque a nossa realidade hoje, é o que está nas epístolas. Depois você lê o resto, para você entender como tudo surgiu, como tudo aconteceu. É até importante você conhecer Jesus antes, para você começar a ler a Bíblia lá em Gênesis, para você entender que Jesus estava no todo o Antigo Testamento, tinha Jesus. Né? A gente encontra Jesus em tudo lá. Só que a gente precisa ter um conhecimento. Você só vai ter esse conhecimento se você começar a ler o Novo Testamento primeiro. Que você vai se encontrar. A gente se acha ali. Né? É para nós aquilo ali. Uma outra forma de treinar o nosso espírito é dar o primeiro lugar à palavra. Provérbios 4, 20 e 22 fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixeis apartai-vos dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Gente, a palavra é saúde. Hoje o Joseph disse na administração que eu ouvi dele, eu ouvi duas dele hoje, uma que o Marcelo mandou, outra foi a Renata. Saúde está na palavra. Tudo está na palavra. Você tem que colocar a palavra para dentro para as coisas acontecerem, sabe? Quando ele fala assim, atenta para as minhas palavras, é para a gente prestar atenção a elas e colocá-las em primeiro lugar. Os meus ensinamentos inclinam os ouvidos. É para a gente escutar, é para escutar o que Deus tem para dizer.
Guardai-os no mais íntimo do teu coração. É para a gente guardar a palavra no nosso coração, né? Mas tudo isso é porque a palavra de Deus, os ensinamentos são vida para nós, para os que acham, e saúde para o nosso corpo. Então, nós devemos treinar em nós mesmos a sempre nos perguntar o que Deus tem a dizer a respeito de qualquer coisa que, porventura, venha surgir na nossa vida. E, então, colocar a palavra em primeiro lugar. Gente, quando você está ali exposto à palavra, colocando ela em prática, você vai perguntar, você vai estar tão em conexão com o Senhor que você vai sempre perguntar a Ele quais o próximo passo, o que você vai ter que fazer, coisas que vão surgir na sua vida, e Ele vai te dar a direção. O quarto motivo é por obedecer instantaneamente à voz do Espírito. Tá? Nós vamos ler isso aqui e vamos encerrar. Aprendemos que o nosso espírito humano foi recriado e está em comunhão com Deus por meio do novo nascimento. Ok. Que é o renascimento do espírito humano. Hoje somos novas criaturas em Cristo e a velha natureza foi removida de nós. Sendo assim, se meditarmos, praticarmos e sempre dermos em primeiro lugar a palavra de Deus, o nosso espírito será uma fonte de orientação segura. O Espírito de Deus mora em nosso espírito, que tem a vida e a natureza de Deus. E está aí dentro para te guiar na vontade de Deus. Esteja sempre pronto a obedecer à inclinação do seu próprio espírito. Após cumprir as outras 3 etapas, e você treinará ele a perceber a orientação de Deus. Então, ele está dentro de nós. Nós só precisamos treinar para a gente poder ouvir. Igual a gente treina lá na academia, a gente treina para fazer qualquer coisa na vida. Agora nós vamos falar sobre a oração em línguas, é a última coisa, 5 minutinhos nós terminamos. Oração em línguas e a orientação de Deus. Um dos melhores exercícios espirituais que existem é a oração em línguas, pois o seu espírito fica em contato direto com Deus. 1 Coríntios 14, 20. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Orar em línguas nos torna mais conscientes das coisas espirituais, pois é nosso espírito orando com a ajuda do Espírito de Deus, que nos concede as línguas e a nossa mente fica quieta. Vamos ler 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Orar em línguas é ter comunhão no Espírito com Deus e receber revelações e direções acerca da nossa vida e acerca das coisas que sequer poderíamos imaginar. É orar sobrenaturalmente. Vamos ler 1 Coríntios 2:10. Mas Deus lhe revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas desfruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, o último ponto aqui de como ser guiado pelo Espírito Santo é a oração em línguas. Que ela é tão importante, porque, gente, você vai estar falando do seu espírito direto com Deus, com o Espírito de Deus, sabe? Aí, uma coisa que eu aprendi muito quando eu fiz o Rema, é orar em línguas. Teve aula lá no Rema, da matéria Oração que Prevalece, que a gente ficou uma aula inteira, só orando em línguas. Porque eram 2 aulas de 50 minutos, com uma aula de 50 minutos orando em línguas. E teve um mover, teve um negócio, o povo cai no chão, e que você sentiu um negócio diferente no ar, a gente abriu o olho assim, parecia que você estava pegando nas coisas, é um negócio de doido. Quando você está num ambiente que as pessoas estão todas ali orando em línguas, é muito. Mas isso o que a gente fez? Numa escola espiritual, a gente não vai fazer isso no culto,
onde, né, numa igreja tem visitante e tal. A gente entende isso, mas o orar em línguas é essencial. Eu já falei para vocês que eu gosto eu, inclusive, essa semana eu vou fazer 2 viagens, vou orar em línguas para lá, porque eu vou orando, não tem ninguém para conversar, para me atrapalhar na rua, porque é importante isso. Hoje eu tive que trabalhar, confesso para vocês que eu parei de serviço, era 6h30, não teve como não trabalhar hoje, ainda bem que eu estudei sábado, estudei ontem, né, eu fiquei meditando, e eu orei em línguas, porque não dava, eu tinha que atender, porque quando eu vou viajar quarta, e só volto na segunda, não tem como eu atender. E eu não podia. E eu fui orando em línguas, então o Espírito Santo eu vou orar em línguas, porque é o Senhor que vai ter que falar lá, é sua responsabilidade, e é uma forma, aí eu me sinto segura, sabe? Assim, não é em mim, é segura de que o Espírito Santo, eu estou alinhada com ele e vai sair, vai fazer, sabe? Então, é uma coisa que eu falo para vocês, ore em línguas, lavando louça, lavando banheiro, faxinando a casa, dirigindo, andando no ônibus, e vou falar, eu oro em línguas em pensamento, tá? Porque não é todo lugar que você pode falar. Eu durmo orando em línguas em pensamento, porque se eu ficar falando, então, eu penso ali, porque o meu espírito está comunicando com o espírito e pronto. Não precisa sair som, sabe? Que é uma forma da gente ter essa total segurança com o Espírito Santo, que ele é o nosso guia. A matéria conciliada pelo Espírito Santo acabou. Claro que nós vamos ter uma matéria que chama Manifestações do Espírito, que a gente vai aprofundar nas manifestações. Nós vamos ter uma matéria que chama Fruto do Espírito, que vai aprofundar nas coisas. Vocês estão vendo que está indo tudo por partes, né? A gente estuda um pouco de uma coisa, um pouco de outra, porque a gente precisa estar maduro, né? Para chegar no nível 2. Nós estamos estudando as matérias do primeiro ano, aí a gente precisa aprofundar nisso aqui para chegar no nível 2, as matérias do segundo ano. Então, assim, foi uma matéria para mim bem tranquila, eu achei assim, bem curtinha mesmo, só para a gente ter esse conhecimento e não ficar enganado.